Metrópole Entrevista. Pois é, vamos entrevistar o médico cardiologista, o Dr. Alex Guabiru, que está com a gente aqui. Doutor, muito bom dia. Eu queria que o senhor falasse sobre a implantação de marca-passo fisiológico. Pode me explicar? Bom dia, Zé. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar com vocês hoje. E sim, claro. O marca-passo fisiológico nada mais é do que o marca-passo comum. A gente utiliza um sistema bem parecido com o sistema de estimulação, que é o conhecido de todos, né, o marca-passo habitual. Só que ao invés de a gente implantar o cabo, o eletrodo que estimula o coração do paciente em qualquer posição, que é a prática vigente atual, a gente procuramos parafusar o cabinho bem em cima do fio de condução habitual que todos os pacientes possuem. Então, a gente utiliza o sistema de condução que ainda está bom no coração do paciente e, dessa forma, a gente consegue enganar o coração do paciente e fazer com que ele bata artificialmente sem sequer que o seu coração saiba que está sendo estimulado. Então, esse é o marca-passo fisiológico, né, que tem um sem número de vantagens com relação ao marca-passo habitual. Nossa, doutor, deve ser um processo demorado demais, né, no corpo humano? Não, na realidade, assim, essa já é uma técnica bem antiga, né? Já tem quase 70 anos aí que se pensou nisso. E nos últimos 30 anos isso vem sendo aprimorado. E nessa década, isso veio com muita força. A gente conseguiu material adequado, né, para se fazer isso. Hoje a gente implanta um marca-passo comum, um marca-passo simples, em uns 40 minutos, mais ou menos, meia hora, 40 minutos, a gente consegue implantar um marca-passo. E esse marca-passo fisiológico, ele tem realmente a duração do ato cirúrgico um pouquinho maior, em torno de uma hora e alguma coisa, mas nada que chame a atenção, não. Mudou muito o material que a gente utiliza, né? Então a gente consegue realmente acertar no fio de condução do paciente próprio cada dia com maior facilidade devido ao maior treinamento e a melhoria dos materiais, né? E é um marca-passo que traz muito benefício. A gente tem implantado, inclusive, no sistema público de saúde. Eu acho que essa informação é de utilidade pública fantástica. A gente tem implantado aqui no Hospital das Clínicas, no nosso aniversário, o professor Magalhães Neto e Edgar Santos, né? Nos complexos hospitalares do Hospital das Clínicas. E esse impede com que o coração do paciente venha a crescer, porque às vezes, quando a gente implanta um marca-passo habitual, um marca-passo comum no paciente, a gente pode sofrer com esse efeito colateral, que é o crescimento indevido do coração, a perda da força do coração, porque o próprio coração do paciente percebe-se como sendo estimulado artificialmente. E com o marca-passo fisiológico, isso não ocorre. O coração do paciente é, como eu gosto de dizer, enganado, né? Ele bate artificialmente sem saber que está sendo controlado pelo marca-passo. Eu estou conversando com o Dr. Alex Guabiru, médico cardiologista, arritmologista do Hospital das Clínicas. Quando o senhor fala em SUS, na área pública, eu fico muito feliz, mas é complicadíssimo que uma pessoa, um cidadão comum, consiga entrar numa fila e conseguir colocar um marca-passo. Ou é fácil, ou tem para todos. Como é que é? Depende, essa é uma ótima pergunta, né? Depende, é uma ótima pergunta. Aqui hoje, nosso aniversário, no UFES, né? O professor Edgar Santos, pessoal das clínicas, a gente tem uma fila de marca-passo muito pequena, quase inexistente. Hoje mesmo eu estou no ambulatório do hospital e nós vamos internar um paciente que veio aqui no hospital procurar atendimento e estará implantado ainda hoje o marca-passo dele. Ele veio procurar espontaneamente foi encaminhado, né, para um colega que vai implantar hoje. Então, para marcar passo, a gente não sofre disso, dessa questão das filas. Nós temos vários outros procedimentos que realmente têm fila, inclusive procedimentos dentro da especialidade que a gente tem uma fila, mas para marcar passo hoje, isso não é um problema. Com relação a esse marca-passo fisiológico, infelizmente, a despeito desse marca-passo ser um marca-passo muito mais benéfico para o paciente e muito menos custoso, viu, Zé? Esse marca-passo fisiológico, por incrível que pareça, se a gente compara com outros tipos de estimulação cardíaca artificial que geram benefícios semelhantes a ele é 400% mais barato. E esse marca-passo a gente ainda não tem licitado, a gente ainda não tem para todo mundo. O hospital está tentando resolver essas questões técnicas,
mas hoje ainda é feito à base de doação, esse tipo específico de marca-passo. Mas o marca-passo comum, a gente quase não tem fila aqui no Hospital das Clínicas. Pois é, agora falando um pouco de coração, doutor Alex Guabiru, o senhor como médico, de vez em quando a gente sente aquela palpitação no coração, né? A gente força uma corrida, tipo corre 10, 12 quilômetros e sente um cansaço enorme. E aí para respirar. Quando é que você pode perceber que o seu coração está num ritmo mais acelerado do que deveria estar? Porque coração, ele engana, não é, doutor? E o senhor acha que a gente está bem, está ótimo, e de repente quando a gente deita, dá aquela acelerada. O senhor pode explicar para a gente? Posso sim, Zé. Então tá correndo 10 quilômetros, você tá bem, viu? 10, 12, você tá ótimo, 10. Né? Correndo 10, 12 aí. Na faixa aí de seus 50 minutos. Ô, rapaz, um atleta, aí é outro nível, aí um atleta. Sabe o dia eu chego lá, né? Veja, o que acontece, né? O sentimento de palpitação, que é o batimento irregular do coração, ou acelerado ou desacelerado, deve ser sempre investigado, né? Então, se o paciente queixa na consulta de que tem um batimento acelerado, sobretudo no pico do exercício, isso deve ser investigado, tá? Geralmente numa consulta médica, a gente faz a consulta, a gente entrevista o paciente, que a gente chama de anamnese, examinamos o paciente e daí decidimos por alguns exames complementares. Geralmente a gente pede nessa consulta um eletrocardiograma, que é o exame mais básico do coração, para ver como é que anda a atividade elétrica do coração, um ecocardiograma, que é para ver a função do coração, e às vezes, como a queixa, você mencionou o caso concreto aí do paciente que tem palpitação no esforço, a gente pede para que ele corra, faça um teste ergométrico, né, que é aquela corrida na esteira, né, monitorizado na clínica. A gente acompanha o teste, o paciente corre, vai estar todo monitorizado e a gente vai reproduzir o sintoma que o paciente queixou em consulta. Eu acho que esses são os passos aí para isso, mas é importante que toda a população que sinta desaceleramento ou aceleração muito importante do coração, sobretudo no pico do esforço, deve procurar o seu cardiologista. Essa é a mensagem principal, né? Pois é, agora eu queria que o senhor falasse sobre os testes de esforço, né? O cardiologista, vocês fazem esse teste de esforço. Como é que é feito esse teste? E nesse teste vocês conseguem visualizar que o coração está um pouco fora do ritmo do lugar? Tem vários, Como é que é esse teste? várias ferramentas. Tem várias ferramentas que a gente pode lançar mão. No caso específico do teste de esforço, o paciente vai alimentado à clínica, é importante que ele tenha feito a refeição, né? Não pode correr em jejum, vá com roupa apropriada para correr, né? Geralmente tênis e roupa de academia, e a gente monitoriza, colocamos alguns fiozinhos na região aqui do tórax do paciente, para a gente monitorizar o ritmo do coração. Nós colocamos aparelho de pressão no braço do paciente, e esse paciente vai progressivamente caminhando, depois correndo na esteira, e se necessário fosse com um paciente atleta, aí, como é o seu caso, a gente inclina um pouquinho aí a esteira para gerar um grau de dificuldade, né? O teste deve durar mais ou menos uns 6 a 7 minutos, né? Isso é um padrão. Então, eu corro muito, corro 1 hora, não tem problema, pode deixar com a gente que a gente vai alcançar em 7 minutos. Isso eu lhe garanto, porque a gente inclina bem a esteira, se for o caso. E a gente tenta, no teste de esforço, mimetizar, né? A gerar as condições que o paciente referiu o sintoma. Então, se o paciente tem sintoma no esforço, a gente vai fazer um esforço extenuante para que esse sintoma apareça e a gente possa flagrar, documentar aquele sintoma e daí melhor conduzir o paciente. Claro que isso é feito dentro do ambiente de clínica ou hospitalar, com o médico acompanhando sempre o procedimento, enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda a aparelhagem necessária para caso o paciente passe mal ou tenha alguma arritmia mais importante, a gente possa intervir. Tá, mas é um teste de fundamental importância. Pois é, e aquele mapa, hein, doutor? O mapa você coloca no braço e me parece que fica 24 ou 48 horas. Aquele mapa, ele desenha tudo ali, doutor, também? Como é o nome? Esqueci, é mapa, né? É importante. É mapa e holter. São isso, dois exames que os pacientes costumam levar. Mas aquilo incomoda casa, muito, né? hein, doutor? Aquilo incomoda demais, hein? Às vezes você esquece. Incomoda. Às vezes você... É 24 horas? E acorda, né?
24, Zé, 24, sim, 24. Na realidade, assim, o mapa e o holter são 24 horas. Isso. Mas são exames distintos, né? Sim, O sim. mapa serve para ver a pressão arterial, sobretudo para aqueles pacientes que têm a condição conhecida como hipertensão do jaleco branco, né? Que é quando vai ao médico e a pressão sobe muito, só porque viu a gente aqui de jaleco branco, né? Então, aí sofre aquele impacto. E aí nós médicos não sabemos ao certo se esse paciente é de fato hipertenso ou só ficou nervoso durante a aferição da pressão. Então, essa é uma das boas indicações da gente pedir o mapa. Então, o paciente leva o aparelho para casa, é um aparelho que fica no braço do paciente, a cada 15 ou 20 minutos ou meia hora, dependendo de como ele for programado, ele vai apertar o bracinho do paciente e vai fazer uma medida de pressão. Então, quando o paciente retorna para a gente, ele tem 40, 60, 70 medidas de pressão arterial ao longo do dia, inclusive no sono, por isso que é incômodo o mapa um pouquinho. Né? Os pacientes às vezes reclamam que não conseguem dormir, porque a cada 15, 20 minutos ou meia hora o aparelho infla, né? E aperta o braço. Mas é um exame muito bom para evitar que a gente trate desnecessariamente alguns pacientes que só são ansiosos durante a consulta, não tem hipertensão arterial. E também tem outras indicações do mapa, por exemplo, saber se o tratamento da pressão está dando certo, né? Às vezes a gente está na dúvida, são situações bem especiais, né? O paciente, a gente não tem certeza se ele está na meta, se as pressões, por exemplo, à noite do paciente estão subindo ou não, a gente pode lançar a mão do mapa. É um exame muito básico, bem fundamental na investigação e tratamento da hipertensão. O Holter já é um pouquinho diferente. O Holter, você coloca 5 ou 3 fiozinhos aqui no tórax do paciente, e esse paciente também fica 24 horas com esse aparelho. É um exame bem mais cômodo, não aperta nada, ele só grava todos os batimentos que ocorrerão nas próximas 24 horas do paciente. Isso é muito importante para um paciente que queixa-se, por exemplo, de batedeira no peito. Doutor, todos os dias estou sentindo meu coração bater irregular, ou estou sentindo uma pancadinha diferente no meu coração, ou sinto o soluço, ou um tremor no coração. Isso ocorre todos os dias. Então, a gente coloca o Holter nesse paciente, esse paciente vai ficar monitorizado 24 horas, e quando ele retornar, a gente vai ter a gravação de todos os batimentos. A gente grava 100 mil, 110 mil batimentos porventura nesse exame, e a gente vai poder, sim, dar as melhores respostas aí após esses exames complementares. Doutor, eu tenho uma briga, uma discussão constante com um amigo nosso chamado Eduardo Carteira, né? Porque ele tem a mania de chegar no domingo, 7 horas da manhã, ele acha bonito colocar uma foto no grupo, uma foto de um mocotó, domingo, 7 horas da manhã, uma foto de um mocotó com fato, com aquele pirão. Ele diz assim: vamos começar o domingo bem, sabe? E eu brigo muito com ele, porque hoje ele tem o quê? 47 anos, tô tudo bem. Tá comendo, tá assistindo nada, mas isso futuramente, doutor Alex, isso vai dar, obviamente que isso entope as artérias, enfim, o senhor pode falar a consequência disso. Todos os domingos, eu tô dando um exemplo, chego a chamar ele de idiota, porque ao contrário, nós estamos no mundo hoje da saúde, da corrida, da alimentação, isso tudo interfere no coração. Queria que o senhor falasse para esse elemento e outros elementos como esse, que chega domingo, 7 horas da manhã, e posta uma foto de um mocotó com fato, com tudo que tem direito de ruim para dentro do seu intestino. O que é que isso causa? Pois é, essa é uma grande pergunta, né? Nós vivemos aí em outras pandemias, né? A pandemia, por exemplo, da obesidade. Então, a gente ciclou de outras pandemias também, por exemplo, do tabagismo, né? Na década de 70, 80, era muito comum fumar, né? Era até bonito fumar, tal. O cinema encorajava muito esse tipo de atitude, e a gente viveu a pandemia do cigarro nos anos 70 ou até antes disso. E, como você bem falou, acho também que a gente está ciclando, a gente está passando para hábitos de vidas mais saudáveis, né? Por exemplo, corridas, caminhadas. A gente não via a Orla de Salvador cheia desse jeito há 20, 30 anos, né? E, com certeza, os fatores de risco para a doença arterial coronariana, ou seja, para o infarto, né? Porque o infarto ele ocorre por conta de obstrução das artérias do coração. E essa obstrução, na imensa maioria dos casos, é derivada de placa de gordura. E essa placa de gordura, ela não chegou lá em um fim de semana, ela não chegou lá em um dia, ela chegou lá ao longo de uma vida, né? E, geralmente uma vida de excessos, né?
Então, o paciente está acima do peso, o paciente está fazendo uma dieta com alto grau de gordura, de carboidratos, não se cuida, não faz exercício físico regular, a gente pede que o paciente faça pelo menos exercício aeróbico durante 30 ou 40 minutos, né, 4 vezes por semana, esse é o mínimo que ele deve fazer. A gente pede que o paciente não fume, não faça uso de álcool excessivamente, mas a gente vê algumas pessoas que abusam, né, que todos os finais de semana tem aquela chamada libação, né, alimentar, que os pacientes comem demais, tem as fugas, os escapes alimentares, estão habitualmente acima do peso, né, então esses todos são fatores de risco muito importantes para o infarto, para o AVC e para outros sem número de doenças. É claro que existe a carga genética, né, que alguns pacientes culpam, meus pais tinham infarto em idade muito precoce, meu pai infartou com 40 anos de idade, claro que isso existe também, mas existem vários fatores modificáveis que algumas pessoas, digamos assim, deixam de escanteio, né, e infelizmente o preço será cobrado, né, Zé? Infelizmente esses fatores... Essa conta chega, né, doutor? Essa conta chega. Chega, com certeza. Com certeza. É o nosso dia a dia, inclusive, infelizmente. Doutor, mais uma vez eu quero que o senhor fale sobre a importância deste marca-passo fisiológico, que são dispositivos eletrônicos implantados nos pacientes que têm coração com batimentos lentos ou fracos. Qual é a vantagem para esses pacientes? E veio para mudar também, né, doutor? Veio sim, Zé. Então, o marca-passo é um dispositivo muito pequeno, o marca-passo é um dispositivo que pesa 22 gramas, a gente implanta com um pequeno corte, bem pequenininho, um corte de uns 3 ou 4 centímetros, geralmente aqui no ombro esquerdo, não abre o tórax do paciente, é uma cirurgia de pequeno corte do ponto de vista de invasividade para o paciente, rápida de se fazer. No outro dia, o paciente está na casa dele, e habitualmente as complicações são inferiores a 1 ou 2%. Né? Então, é uma coisa muito menos agressiva do que os pacientes acham que é. E o marca-passo fisiológico, ele tem ampla importância porque ele engana o batimento do paciente, ele faz com que o batimento do paciente seja exatamente igual ou muito parecido com o batimento que ele tinha antes do implante do marca-passo. Isso faz com que o coração não cresça, porque muitas vezes, quando nós implantamos, muitas não, mas uma porcentagem não insignificativa dos pacientes, o coração cresce quando a gente implanta o marca-passo habitual. E esse marca-passo fisiológico impede essa complicação do crescimento. E digo mais, o marca-passo fisiológico ele pode, inclusive, em pacientes que têm um coração inchado, por exemplo, com doença de Chagas, ou com infarto prévio, que a gente estava conversando agora há pouco, né, dos fatores de risco para infarto, às vezes o paciente infarta fica com o coração muito inchado, esse marca-passo fisiológico pode ser um dos tratamentos para o cansaço, para a falta de ar, que esses pacientes acabam evoluindo com o coração inchado, isso dá falta de ar. Então, esse marca-passo fisiológico chegou realmente para mudar a maneira que a gente implanta os dispositivos, né, de estimulação cardíaca artificial. Volto a dizer que é um grande ganho. Aqui no Sistema Público de Saúde, a gente tem feito no Hospital das Clínicas, fazemos também no Hospital Anamere, a gente tem feito no SUS, ainda com necessidade de doações, mas temos conseguido fazer. E é um dispositivo muito barato, é um dispositivo que custa 4 vezes menos do que a estimulação habitual quando nós pensamos em estimular um coração inchado. Então, acho que isso mais uma vez, volto a repetir, é de utilidade pública, né, essa informação de que nós já temos disponível, ainda mesmo que em caráter de doação, isso para o sistema público de saúde. No sistema de saúde suplementar, isso já é amplamente difundido, a gente já tem feito há um tempo já a estimulação fisiológica. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Pena que não temos mais tempo, mas você tem 1 minuto para me responder só aí, por favor, doutor. 1 minuto sobre a relação aqui com a Covid. Pacientes que hipertenso, eu sou hipertenso, eu tomo remédio, Benicar, o senhor deve conhecer. Não tomo diariamente, porque eu sou relaxado, tá? E tive Covid, tá? E tive Covid. O que é que acontece, doutor? Explica aí. Bom, Covid e coração, rapidamente. Se teve Covid, a hipertensão é um fator de risco para Covid de forma mais grave, né? Esse é um fato. Vacinação diminuiu muito isso. Então, mesmo o paciente hipertenso que está vacinado, diminuiu muito a gravidade, tá? Covid e coração. Se após o Covid, o paciente evolui com falta de ar persistente,
palpitação, que é a batedeira no peito, ou, sobretudo, desmaio, ele deve procurar o cardiologista, porque existe uma inflamação no coração chamada miocardite, que o Covid inflama bastante o coração e gera uma cicatriz, gera uma fibrose, uma cicatrizinha no coração. E isso pode gerar algumas arritmias e pode gerar cansaço, inclusive insuficiência cardíaca, porque esse coração grande. Se o paciente nada sente, não há necessidade, tá certo? Mas se o paciente teve Covid e tem sintomas, com certeza deve procurar o seu cardiologista. Doutor, muito obrigado. Vamos marcar. Camille, marca com o doutor aí, tá? Daqui a mais ou menos um mês, porque foi muito boa a entrevista, para a gente abrir a próxima para os ouvintes, viu? Eu sou paciente do doutor Maurício Nunes. O senhor deve conhecer. Meu amigo, Maurício Nunes, colega até de outras coisas fora da medicina. E o filho dele também é quem está na... Gabriel. Muito Gabriel bem, Nunes. e muito Todos bem. meus amigos. Muito prazer em conhecê-lo, doutor. E vamos marcar mais entrevistas aí, viu? Foi ótimo. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. É um prazer. Estou sempre à disposição. Tchauzinho, um beijo e até amanhã.